Senhoras, termoquímica, a parte quente da química, ok? Bem fácil, é uma ramificação da termodinâmica, é um bracinho da termodinâmica, por isso a gente vai se ater à nossa insignificância aqui na química. Sabemos que os grandes são os físicos nessa parte, são, não é, os doutos, são os doutores aí em termodinâmica, em calor. A gente só vai pegar um pouquinho para mostrar algo que os físicos não exploram muito, que é a parte de reações químicas. Então o que seria a termoquímica? É o estudo do calor que está envolvido nas reações químicas. Basicamente, é uma definição genérica, bem padrão, de cartilha, mas não dá para fugir dela, né? Estudo do calor envolvido nas reações químicas. A gente não vai trabalhar com energia elétrica, a gente não vai trabalhar com energia mecânica, a gente não vai trabalhar com energia nuclear, não, a gente vai trabalhar com calor exclusivamente. Então é bem pontual. É o estudo do calor envolvido nos processos químicos. Envolvido nos processos químicos, nas reações químicas. Ok, queridos? Processos químicos. Essa matéria é super agradável, fazer as questões é fácil. Quando surge um ou outro errinho, é algo previsível. Exceto, como falei para vocês, sempre falo, em provas que são mais duras, mais ortodoxas, conservadoras, como por exemplo a CAF, UFSC e, em particular, Termoquímica, a Federal do Paraná. Alguém vai fazer Paraná, pessoal? Não, anos atrás tinha um pessoal que queria fazer, a gente estava fazendo alguns plantões exclusivos para o Paraná, e era horrível, pessoal, eles vão muito para física, então tem coisas que eu não tenho atividade alguma, ou ação, ou utilidade alguma. Eu digo, pergunta para o pessoal de física, porque, cara, isso não é efetivamente da química. Eles fazem questões interdisciplinares que, na verdade, são meramente multidisciplinares, ou seja, eles cortam no meio, a química é pouco relevante, vai para a física aí, querido, vai trabalhar. Então eles te mandam direto para a primeira lei, segunda lei de termodinâmica, coisas mais, enfim, pontuais. Então, falou muito e não me disse nada. O que eu preciso saber sobre isso? Querido, é bem fácil. O princípio básico da química é o seguinte. O que é uma reação química para ti? É o que a gente está estudando. Não. Uma reação química é uma transformação. Química é a ciência da transformação. É a ciência que quebra ligações, né, a priori, ou enfim, anteriores, e transforma em ligações novas, ligações a posteriori. Como assim? Vou te mostrar, bem fácil. Energia. Imagina aqui um gráfico de energia, um gráfico com uma variável só para cima, apontando para o infinito, apontando para o Senhor. Existem duas possibilidades apenas, energeticamente falando, de reação química. Por isso que é uma matéria maravilhosa. Sempre costumo dizer, termo é difícil. Querido, sem saber nada tu já tem 50% de chance de acerto. Então não pode ser difícil, né? Eu não entendi isso, que estatística é essa? Eu vou te explicar, olha que fácil. Nas reações químicas, nós temos apenas dois estados, que são reagentes, tá vendo? As ligações iniciais, as ligações atômicas contidas nos reagentes, onde há conservação de energia potencial, às vezes extrema, em quantidades absurdas, e as ligações contidas nos produtos. Tá, e daí? Cadê a novidade? É o antes e o depois, mas é isso que eu quero te mostrar. Produtos. O que eu quero dizer para vocês é que se só existem dois estados energéticos numa reação química, primeiro, duas constatações. Tu nunca vai fazer uma reação química sem variação energética. Nunca. Jamais. Isso jamais pode acontecer. Eu não entendi por que essa ênfase toda. Porque se reagente e produto é diferente, então a energia é diferente também, querido. E se a energia é diferente, obviamente, toda transformação em um viés energético vai ocorrer com variação de energia. Não entendi. Tu quer sair do reagente, por exemplo, e chegar aqui no produto? Olha só, se o reagente tem mais energia que o produto, para eu transformar o reagente no produto, tu vai ter que, guarda essa analogia que eu vou fazer, descer essa escadinha. Esse gráfico tem que ter
eu posso te dizer, ele tem que passar para ti muita clareza, porque só tem um gráfico em termoquímica, que é esse aqui. É um gráfico que tem um eixo só, que é o eixo da energia. Então vocês vão perceber que eles sempre vão parecer grandes escadas. E essa subida e descida nessa grande escada da energia é que vai te levar às compreensões ou às incompreensões. Pode parecer muito simplista, não é? O que eu estou te dizendo, mas, querido, é o que eu faço, ou qualquer professor de química faz. Nós somos simplistas, nós apenas lemos unidades, com clareza. Diferentemente, né, das leituras que são feitas de forma superficial e que geram erros. Então, quando alguém erra alguma coisa, a gente sempre, num plantão, qualquer professor de química que está ajudando, fazendo apoio pedagógico, pergunta assim, o que tu entendeu do que está sendo escrito aqui? Porque em termoquímica, todas as informações estão na questão. Tudo, tudo, tudo. A nossa função, ela é de leitura apenas. Tu não precisa mirabolar nada, não precisa criar regra alguma, tu só precisa ler. E um dos grandes artifícios e benefícios também dessa matéria é o gráfico. Desenhem os gráficos. Não caiam nas pegadinhas das questões. Façam essa escadinha, a grande escadinha, né, da energia. Como assim? Quando tu desce os degraus, sempre tu tem que ter uma diminuição energética para a reação acontecer. Então é uma reação na qual o calor aqui é cedido. O calor é liberado. Tá vendo? Calor liberado. Liberado. Dessa maneira. Nós químicos, mesmo não dominando tão bem o latim fluentemente como os biólogos dominam, nós também nos arriscamos um pouquinho aí em alguns prefixos e etimologias. A gente chama o calor liberado numa reação química de reação ou processo exotérmico. Olha ali, olha o prefixo exo, que vai te lembrar, ó, saída para fora, exotermos, aqui de temperatura, obviamente, processo exotérmico. Esse é o processo no qual ocorre liberação de calor. Uma observação, vou até colocar aqui para ti um exemplo, é muito fácil de expressar isso. A gente pode expressar desenhando, como tu acabou de ver, com um gráfico super fácil, ou também escrevendo a reação. Eu vou colocar uma reação super fácil aqui, exotérmica. E aqui muita gente acaba tendo alguns probleminhas, né? Ó, carbono mais oxigênio, CO2 mais calor. Viu? Essa é uma reação exotérmica. Esse calor, pessoal, na física, ele é simbolizado pela letrinha Q. Então, essa letra Q, ela vai aparecer muito quando eles querem dificultar a vida da gente, né? Que é a quantidade de calor envolvido no processo. Mas não se assustem, tá? A gente já vai também fazer uma associação química, mudando um pouquinho essa letra. E outra coisa que é dúvida frequente dos alunos, vou mostrar aqui para ti, esse calor, ele sempre é dado. É dado, vírgula, pois é experimental. Não tem como saber ele. Experimental. A gente não tem como saber esse calor. Ele tem que ser sempre proveniente de informações que a própria questão vai nos trazer, a própria questão vai nos dar. Certo? Então ele sempre vai ser fornecido para vocês. Não se preocupem em descobri-lo, e sim em lê-lo no próprio enunciado. Tá, e daí? E é só essa reação que tem? Não. Existem reações químicas também, nas quais os produtos têm mais energia que os reagentes. Ah, mas que difícil isso. Eu discordo. Fotossíntese é um exemplo dessas reações. A fotossíntese só é feita mediante a absorção de energia, senão a plantinha não converte gás carbônico em oxigênio. Tá, mas e como é que funciona isso? Vou te mostrar. Como falei para vocês, é muito fácil. Olha ali o gráfico, o grande gráfico, que mostra a escadinha, tá vendo? Energética, que a gente vai usar bastante aqui. Tá aqui o eixo, energia, tudo certo? Energia, tudo bem, queridos? Assim. E, neste caso em especial, o reagente, ele tem uma quantidade de energia nas suas ligações reservadas na forma de energia potencial, reagentes, menor do que o produto almejado, o produto no qual se quer chegar.
Tá, então se o reagente tem menos energia que o produto, significa o quê? Em poucas palavras. Querido, acho que tu já entendeu. Significa que para conseguir chegar aqui em cima, ó, nesse patamar energético maior, mais pujante, aqui nos produtos, necessariamente vai haver, ó, ganho de energia. Não tem como chegar lá, não tem como subir essa escadinha aí, querido, sem ganhar energia. Então, essa reação é uma reação na qual o reagente ganha energia para se transformar em produto. Ganha? Como assim ganha? Absorve. Então, calor foi absorvido, o calor foi absorvido para que a reação pudesse ter sido, não é, processada. Absorvido. Essa reação onde o calor é absorvido, a gente chama de processo também, ou reação, obviamente. Processo. Agora o prefixo muda. É o único grande, digamos assim, vocabulário que a gente tem aqui nessa matéria, né? Processo. Indo de pra dentro, entrou o calor. Interno, endotérmico. Por favor, não cometam gafes nas representações. Eu vou mostrar aqui para que tu veja um exemplo fácil de escrita. Vamos pegar aqui o clássico caso do bicarbonato ou do carbonato de cálcio, que é o nosso fermento químico. Ó, vamos supor que tu olhou o MasterChef, Taste demais, tu te achou capaz. Não, eu tenho capacidade, eu consigo fazer isso, olha só como é fácil. E aí tu foste te aventurar. E aí tu te aventurou, tu usou um fermento químico para fazer o teu bolo. Não pode ser o fermento, né, biológico, senão tu vai fazer um bolo de cacetinho, né, uma coisa assim. Sabe disso. Então tu vai pegar o fermento químico e tu vai, ó, tacar-lhe calor, bota no forno. Ah, mas por quê? Porque é só no forno, querido, que o bicarbonato de sódio vai se fragmentar, se decompor em óxido de sódio, que não tem gosto, por isso não vai alterar, e o que tu quer, que é o gás carbônico, assim, subindo, gasoso, inflando a massa de dentro para fora. Tudo bem? Então, isso é um processo, repito, endotérmico, um processo onde o reagente ganha calor para poder se transformar no produto. O que eu queria passar para vocês? Leituras mais simplistas ainda. Eu queria que vocês olhassem para as substâncias. Isso está dizendo que as ligações desta substância, presentes nos átomos aqui dessa partícula, são mais fracas do que as ligações presentes aqui. Isso significa, por exemplo, que o gás carbônico tem muito mais energia que o carbonato. Isso significa que o óxido de sódio tem muito mais energia que o carbonato. Aí como é que tu pode afirmar uma coisa dessa? Eu não estou afirmando, eu estou lendo, é diferente. Se a reação é endotérmica, se significa que para sair daqui e chegar aqui em cima tem que ganhar calor, é porque essas substâncias aqui, elas têm mais energia. Então fica essa dica. Água é uma substância muito pouco energética, vocês vão perceber isso. Muito se forma nos produtos água, nas reações químicas. Portanto, água tem pouca energia. E por ter pouca energia, quando vocês veem formação de água, já pode, né, te arriscar a dizer que é um processo com liberação de calor. E essa é a matéria, queridos. Acabou aqui. Eu juro por Deus, tudo que eu vou falar para vocês daqui para frente é só formas de ler e quantificar isso. Porque o princípio é esse, só isso. Endo e exo. Exo libera, endo absorve. Oi, querido. A fermentação, ela é endotérmica? Sim. O processo de fermentação tem que ser endotérmico. O fermento precisa ganhar calor para poder, né, liberar as enzimas e produzir zimase invertase para quebrar os açúcares. Tudo bem, pessoal? Me fiz entender aqui? Tranquilos? Ok. Bom, eu vou fazer com vocês aqui, então, a quantificação. Não. Na verdade... Deixa eu pensar. Não. A fermentação, Bruna Luiz, ela é levemente exotérmica. O que precisa de calor... Por que precisa de calor? Porque o fermento... Se o fermento não absorve calor, ele morre. O fermento, o micro-organismo... Vai ter uma liberação de CO2. Vai, mas também... Vai fazer um pouco, por exemplo, sim, mas eu tenho quase certeza de que a fermentação... Eu não lembro agora o certo processo da reação,
Mas nós temos aqui, só um pouquinho, fermentação, deixa eu ver a reação pontual. Eu tenho aqui a reação de fermentação. Ela tá ali, fermentação. Deixa eu só lembrar aqui. Isso aí, a fermentação levemente exotérmica. É isso aí, como o professor falou. Tá, mas e por que eu preciso de calor? Então, esse é interessante, ótima pergunta que tu fizeste. A fermentação, vocês vão ter, eu vou botar até essa questão no primeiro tema. A fermentação, o processo de quebra da glicose em álcool e gás carbônico é um processo levemente exotérmico. Pouca coisa. Se não me engano, libera em torno de umas 20 quilocalorias. Tá, mas então por que eu preciso deixar no calor, digamos assim, num local quente, né, para não cometer nenhuma gafe? Porque o fermento, ele é um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae. E esse fungo, para ele viver, não ser desativado, ou seja, não morrer, ou enfim, não ter um processo de onde os próprios fungos acabam se comendo, de autofagia, gerando substâncias ruins, com gosto ruim, eles precisam estar num ambiente quente. Então, se eles estão no ambiente quente, a produção enzimática é maior. Se eles estão no ambiente frio, a gente chama de desativação do fungo. Então, eles param de produzir as enzimas e aí não ocorre o processo de fermentação. Então, a explicação do por que o fermento de pão tem que estar num lugar quente para começar a fazer a massa crescer? Por causa do fungo e não da reação em si. A reação de fermentação, ela é levemente exotérmica. A reação em si. Mas o fungo, o bichinho, precisa de calor. Tá, mas e por que aqui é endotérmico? Porque isso aqui não é um bichinho. Isso é uma substância química. Né? É um sal, carbonato de sódio. Tudo bem? Então tá aí. Queridos, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou passar para o quant. Eu vou falar para vocês de algo bem simples, que é, como é que a gente quantifica isso? Como é que eu vou saber quanto tempo de zumba eu preciso fazer para queimar aquele meu cacetinho que eu comi? Ou quanto tempo de, sei lá, crossfit eu vou ter que, né, enfim, fazer para conseguir queimar aqueles 30 centímetros de pão 9 grãos que eu comia no Subway? Então essas coisas, mas é verdade, a gente parece uma coisa sem sentido, mas é o básico da dieta alimentar de qualquer ser humano. Por exemplo, uma pessoa que tem, enfim, 60 quilos precisa de, em média, diariamente, de 2.500 a 2.800 calorias, dependendo da tua altura, obviamente. Como é que alguém consegue chegar nesse nível de precisão? Para que tu não, por exemplo, consuma muito mais caloria do que necessariamente tu precisa. Como é que a gente faz para quantificar? Como é que eu sei quanto de caloria uma traquinas mais de morango vai gerar para o meu corpinho? Essas coisas são muito fáceis e são quantificadas com princípios físicos e algumas coisinhas na química. Então, eu vou mostrar para vocês agora como a gente faz essa quantificação. Oi, querida. Aqui, sei lá, cortou e daí pegou um parágrafo que era daqui, tipo, só cortou do nada, depois deu uma olhada ainda e só repete o parágrafo. Ah, tá. Eu faço ali essa observação. Tá? Dou uma olhadinha depois ali. Obrigado. Eu queria pedir a gentileza de que vocês olhassem aqui no vídeo. Vou mostrar uma coisa para ti. Como é que a gente faz isso, tá? Presta atenção nesse vídeo aqui. Tá também na página... Acho que tá na primeira página, na 61 ainda. Ó, isso aqui, pessoal, é um calorímetro caseiro. É assim que a gente faz qualquer medição na química. A gente usa um calorímetro, que consiste em panelas. Você pode fazer em casa. Tá aqui o videozinho, né? Sempre com o acompanhamento de um adulto, porque precisa de objetos cortantes, lembrem sempre disso. E o princípio físico ele é muito simples, né? Vou mostrar aqui para que vocês vejam. Ó, primeiro, sempre a energia interna de um processo depende basicamente, né? Ó, não é tão difícil, ó. É só sair cortando as coisas, tá vendo? E é só alegria. Ó, da quantidade de calor envolvido no processo, menos o trabalho realizado. Na química, essa quantidade de calor ela vai ser atribuída exclusivamente às reações químicas, que a gente vai fazer dentro de um calorímetro, onde tu coloca bastante isopor para que não haja, transferência de calor, pelo menos vai haver, mas desprezível, e aqui dentro tu coloca o teu vaso de reação. Tá? Então tá ali a panelinha, ó, direitinho, tu corta aqui no meio, tá vendo? E aí pronto, tu pode fazer qualquer reação química acontecer ali dentro, que vocês vão poder fazer a medição da energia. Afinal, o somatório de todas as quantidades de calor envolvido no calorímetro tem que ser igual a zero.
Em outras palavras, todo o calor fornecido de um corpo mais quente para um mais frio vai ser absorvido do mais frio, né? No caso, pelo mais frio do mais quente. Então, o somatório do calor envolvido tem que ser igual a zero. É bem fácil de fazer. Então, como é que a gente faz uma reação química? Tu bota ali dentro daquele compartimento pequeno todos os reagentes e aí tu vai gerar uma energia. Bom, duas coisas que são importantes. Como é que a gente pode verificar o trabalho? O trabalho pode ser medido pela pressão e pelo volume, como é num carro. Quando tu estás analisando um carro, o carro precisa, ele é tipo um calorímetro, né? Só que um calorímetro bem ruim, porque não há conservação boa de energia. Então, a energia gerada pela explosão, que é a quantidade de calor envolvida, ela vai também ser dissipada na forma de trabalho, porque ela tem que fazer girar o pistão do carro. Quando tem a explosão empurra o pistão do carro, então parte da energia que o combustível, obviamente, gerou, ele é utilizado ou dissipado na forma de trabalho útil. Agora, essa energia gerada pelo carro é a energia da combustão, por exemplo. E a combustão, pessoal, é uma reação química de combustão. Então, os químicos pararam de pensar em formas diferentes de chamar energia. Como assim pararam de pensar? Porque tem muito nome para energia. Pensa comigo, olha só. Energia mecânica, energia, sei lá, elétrica, energia luminosa, energia positiva, energia, sei lá, né? Enfim, assim vai. Então, o pessoal acabou criando um nome específico para energia química. Como é que eu vou chamar essa energia gerada pela combustão? Os químicos chamaram do grego, entalpien, entalpia. Tá vendo? Então, entalpia é a energia das substâncias, a energia das reações. E a energia total ou energia interna do processo vai ser dada pela entalpia menos o trabalho realizado. Que difícil, tu falou que não ia ter física, tá falando de primeira lei de termodinâmica. Não vai ter física. Tu viu aqui o calorímetro como ele é? Viu o calorímetro? Ele tem uma tampinha, não tem? Pergunta, quando acontece uma reação dentro do calorímetro, ele cresce? Tá, mas então ele diminui. Então não tem trabalho. Então se não tem trabalho, toda a energia gerada no processo vai ser igual à energia interna do sistema. É assim que a gente mede energia na química. A gente mede energia a partir de toda a mudança energética que a reação química acaba promovendo ou gerando. Tudo bem? Ou também absorvendo. Tá, mas ficou triconfuso, não entendi muito bem isso que tu está falando. Seja mais claro e objetivo. Sim, eu vou mostrar para vocês. Olha que fácil, queridos. Nós criamos isso, uma letrinha, um tipo de energia, chamada de energia química, que é a entalpia. Tu não disse que tinha acabado a matéria. Acabou. A parte, sabe, realmente de fenômeno é só isso. É absorção e liberação. Mas eu estou me propondo aqui contigo a quantificar, para a gente saber quanto de energia, por exemplo, um alimento pode me gerar. O que eu devo comer antes de ir pro Enem, sendo que o Enem é de tarde? Tipo, eu posso passar na Garcias, assim, na churrascaria, e comer uma maminha inteira, e ir pra prova, assim, porque proteína, sabe? Aquela coisa, fica monstro, grande e tal, rasgado, trincado, projetinho verão 2025? Não! Porque se você fizer isso, a energia gerada não vai ser maior que outros alimentos de mais fácil digestão, e o sangue, ao invés de ir para onde ele deve ir, pro teu cérebro, na hora da prova do Enem, ele vai ficar no teu segundo cérebro. Onde está o nosso segundo cérebro? Exatamente. E aí tu vai ficar sentado lá com a tua Poli 05, assim, olhando pro infinito. Maminha. Porque tu não vai processar as coisas, não tem oxigenação cerebral suficiente, porque tu precisa decompor aquela quantidade absurda de proteína que tu ingeriu. Então, para eu conseguir a mesma energia necessária para eu gastar muita energia na prova do Enem, preciso de um alimento de mais fácil digestão. E a gente pode, graças à entalpia, calcular quanto eu preciso comer, sei lá, de pão, de açúcar, para ter um pico glicêmico e ficar assim, na prova do Enem, assim, muito, muito atento, né? Exatamente, pronto para ter um bom desempenho. Então, falemos de entalpia. Entalpia, queridos, sendo bem simplista, é sinônimo de energia, tá? Mesmo que os físicos, enfim, venham a me criticar, não tem problema, ok? Até porque físicos não têm muitos amigos, né? Não tem fobia social, não tem essa capacidade social de fazer amizades,
Então não vai ter muita crítica não. Entalpia é a mesma coisa que energia, mas para ser mais específico, é a energia das substâncias. Vou colocar aqui para ti, é a energia das substâncias. Ou energia química, também, como muita gente fala. É a energia das substâncias químicas. Das substâncias. Algumas coisas que são bem importantes, tá, pessoal? A gente deve conversar aqui sobre a entalpia em si. Como é que a gente mede isso? Graças a Deus, não é necessário fazer conversão, mas é interessante saber como a gente mede, quais são as unidades, como é que são os processos. Como eu falei para vocês aqui, ó, perguntinha didática. Como se mede isso? Como se mede isso? Tá? Perguntinha didática aqui pra gente refletir. De forma bastante, enfim, usual. Tu vai medir isso a partir do calor. A partir da quantidade de calor envolvido no processo químico. Tá, mas e como é que eu meço isso a partir de quantidade de calor? Quantidade de calor é calculada assim. MC vezes delta T. Tem que fazer isso? Tem. Às vezes tem. Tá, mas isso aí é física. Pois é, mas é onde a física começa a mostrar suas garrinhas na prova. Então é importante saber fazer isso sim, que é o que macete. Também pode ser que vocês tenham que fazer isso nas trocas de estado físico. Vocês lembram como é que é a quantidade de calor envolvida numa troca de estado físico? Que é o que mole. Precisa de capacidade térmica? Não. Isso aí já é demais, aí já vai para física direto, tá? Mas essas são as formas com as quais a gente consegue obter o calor das substâncias. As transformações de fase ou estados físicos não são importantes ou relevantes aqui. Mas essa aqui, sim, essa é bastante importante. E acho que vocês bem sabem, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês quais são as letrinhas, o que elas significam, né? Ó, o M, obviamente, é de massa, o C é o calor específico, né? Ó, massa, o C é o calor específico, que é baseado pela água, né? Calor específico, tá? O Q é o calor cífico, assim. O Q é o calor, deixa eu só dar uma pausa aqui. Fechou. O Q é o calor, delta Q é o calorzinho, calor, quantidade de calor, por assim dizer, né? Quantidade de calor, ok? E o ΔT é a variação de temperatura. Bem fácil, bem simples. Temperatura. Temperatura. O L aqui, querido, só para fazer essa observação, é uma constante. É a constante de troca de fase. Que cada substância tem a sua, obviamente, constante de latência, como os físicos chamam. Tá, e daí, onde tu quer chegar com isso? Eu quero chegar também nas unidades. Primeiro, a gente mede assim. A gente mede fazendo a reação química aqui dentro e medindo todo o calor que é gerado para a água ou absorvido da água. Essa variação aqui de temperatura da água vai me proporcionar uma leitura de quanto de energia a reação gerou ou absorveu, seja ela endo ou exotérmica. É assim que a gente faz a medição das energias de reação. Entretanto, tem duas unidades que são importantes que a gente utiliza aqui, né? Unidades. Quais são as unidades que a gente utiliza? Obviamente, são elas: a caloria e o joule. Ok? Hoje em dia, o sistema internacional pede que se use só joule. Mas como na química é muito mais fácil medir por caloria, porque a caloria condiz com o quê? A energia necessária para que 1 grama tenha a elevação de 1 grau Celsius, ou para que eu eleve 1 grau Celsius a quantidade de 1 grama de água. Isso é a caloria. Como os calorímetros sempre são feitos com água, então é muito mais comum na química a gente fazer essa medição em caloria do que fazer isso em joule. Tudo bem, pessoal?
Então, caloria, não é? Justamente, eu vou colocar caloria, que é o quê? É a quantidade de energia, vou colocar aqui para ti, ó, energia para elevar 1 grau Celsius. Tô achando que é isso aqui que o Enem vai cobrar esse ano. 1 grama de água. 1 grama de água. Tá? Eu acho que eles vão apelar para isso aqui. Então, abre o olho, ok? Eles vão mostrar calorímetro para ti, vão começar a usar reação química, onde os físicos não se metem. Os físicos brincam só com passagem de corpo mais quente para o corpo mais frio. Eles não entendem como acontece um processo químico, então isso é uma defasagem grande na física, e eles vão brincar com isso aqui. Escuta o que eu estou te dizendo. Tô com um sentimento de que essa vai ser a questão cobrada esse ano. E o Joule, obviamente, que é só para questão de conversão mesmo, né, pessoal? Tá aí o Joule, que é justamente Newton por metro, a força de 1 Newton, de 1 Newton aplicada à distância de 1 metro. Aplicada num corpo em 1 metro. Tudo bem? Na distância de 1 metro. Dessa forma. Então, como é que a gente trabalha? Na química, só caloria. Tá, mas o sistema internacional manda para transformar para Joule. Precisa fazer essa transformação? Não, não precisa. Atualmente as provas ou pedem que vocês calculem em caloria ou pedem para que vocês calculem já em Joule. Repito, como a química trabalha exclusivamente em caloria, porque os calorímetros são feitos com base na água, então a única coisa assim, que vocês devem lembrar é o significado de caloria. Por favor, não esquece, isso é tri importante. É a energia necessária para elevar 1 grau Celsius a quantidade de 1 grama de água. Caso o Enem, que é interdisciplinar, resolva brincar contigo, não esquece que uma caloria corresponde a 4,18 joules, para fazer uma pequena conversão. E outra coisa, antigamente os químicos usavam caloria com letra maiúscula para falar da quilocaloria. Como as quantidades que nós ingerimos de substância são bastante grandes, a gente não tem medição em calorias, senão daria um número muito grande. A gente mede em quilocaloria, bem como quilojoules. Tá? Nós não medimos as coisas em joules, porque senão daria um número muito, mas muito pequeno, muito grande de joules. Então a gente faz o quê? A gente mede em quilojoule, certo, pessoal? Que corresponde a 1000 joules. Uma pequena observação aqui no joule, vocês vão encontrar nos exercícios, há um tempo atrás caiu no Enem o megajoule. Alguém sabe o que é isso? Foi o que aconteceu na prova. São 1000 quilojoules, tá? E 1 milhão de joules. Então, eles foram bem sacanas porque eles mostraram uma reação de combustíveis onde tinha megajoule e aí o pessoal se atrapalhou todo. O que é esse MJ aqui? É tipo megabyte, entende? Kbyte, byte. É a mesma coisa. É 1000 quilojoules. Esse é o megajoule. Tá, mas onde é que tu quer chegar? Eu quero chegar assim. Se entalpia é a energia das substâncias, numa reação química, a gente só tem duas coisas. A gente só tem o produto e o reagente. Então, como é que eu calculo o calor de uma reação? Querido, do jeito mais fácil e primitivo possível. Se só existem duas coisas numa reação química, o antes e o depois, o calor da reação a gente vai medir justamente assim. A gente vai medir pela variação, tá vendo? Ó, do estado final e inicial. Como variação por convenção é feita final menos inicial, a gente sempre faz assim, ó. Energia dos produtos menos a energia dos reagentes. É assim que a gente faz. Ah, mas e como é que eu vou saber a energia dos produtos e a energia dos reagentes? Mais uma vez, isso é muito importante, é sempre fornecido para ti.
Sempre, sempre, sempre fornecido. Então não te preocupa com isso, te preocupa apenas em saber ler. Aí tu acha que eu sou analfabeto? Não, não, não. Todos nós somos analfabetos funcionais em algumas coisas. E aqui, pessoal, é muito importante saber ler. Como ler o ΔH? Ó, como se lê o ΔH? Como se lê o ΔH? Se lê o ΔH. Perguntinha didática. Ah, isso é muito fácil, vamos lá. Bah, pessoal, pouca gente sabe, mas é só isso que o Enem cobra. O Enem só cobra a leitura do ΔH. Estranhamente, em 2017 veio uma lei de Hess, que não é comum no Enem. O Enem não vai a fundo em termoquímica, ele cobra básico, básico mesmo. Então, se alguma vez tu errou, por exemplo, alguma eventual questão sobre termo, o problema estava aqui, na leitura. E é isso que eu quero fazer contigo. Como se lê o ΔH? Vamos lá. Eles vão fornecer uma reação para ti qualquer. Vou colocar uma reaçãozinha aqui para ti, ó. Metano, que é um combustível, mais oxigênio, que é um comburente, e vai formar gás carbônico mais água. Presta bem atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Ó, a estequiometria. 2 aguinhas, um gás carbônico, 2 oxigênios, um metano. Sim, MV. É isso que vai acontecer aqui. Que? A tabelinha MV. Lembra lá da estéquio que a gente cansou de fazer? Tu vai fazer bastante aqui também, tá? O ΔH da reação, ele vai informar 3 coisas para ti. 3 coisas. Como assim 3 coisas? 3 coisas. Primeira informação. Se há liberação ou se há absorção. Aí, como é que eu vou saber se há liberação ou absorção? Pelo sinal. O sinal sempre vai indicar, pessoal, se a energia foi absorvida ou foi liberada. Ah, mas e como é que eu vou saber pelo sinal se a energia foi absorvida ou liberada? Essa é a parte mais fácil. Olha só. Olhem aqui, por favor, para esse gráfico da página 63, por gentileza. Ó, aqui vocês têm um gráfico onde a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos, sim ou não? Então, se para calcular o ΔH da reação a gente tem que fazer reagente menos produto, pensem comigo. Ó, se o reagente tem maior energia que os produtos, sempre que eu faço um número menor menos um número maior, tudo bem? O valor vai dar o quê? Negativo. Então o ΔH vai dar sempre menor que 0. Quando a reação for exotérmica. Dessa forma. Então, se a reação é exotérmica, ou seja, se o reagente tem maior energia que o produto, e a formulinha é produto menos reagente, ao fazer um número menor menos um número maior, o valor dá negativo. Logo, o sinal de menos indica isso. Sempre vai te dizer, vai conversar contigo. Olha, querido, esse menos indica que é exo. Só isso. Está liberando, é calor liberado. Ele tem muito mais implicação, presta bem atenção no que eu vou te dizer, teórica do que algébrica. Isso aqui não é para tu levar em consideração algebricamente. Tu vai levar em consideração qualitativamente, ou seja, em relação à natureza. Tu vai ler que está sendo liberado esse calor. Aí, quanto de calor? Vou mostrar para ti, 800 quilojoules. Putz, já me quebrei. Fez como? Bhaskara, Pitágoras, triângulo retângulo. Não. O que a gente conversou? Como é que a gente descobre esse calor aqui? O professor até te mostrou como fazer em casa. Calorímetro. É com experimento. A URGS deixa tu entrar com o teu calorímetro no dia da prova? Então não dá. Não é assim que a gente vai resolver. A gente vai ler apenas o que vai ser fornecido pra gente. Então esse aqui é o nosso ΔQ, que é a mesma coisa que, a energia da reação, tá? ΔQ é o calor, ok? E vem aqui, pontinho, a estequiometria. Tu pensou que ia te livrar dela? Não, olha. Baby, come back. Olha ali. Quem tá... É verdade. Não me olha assim. Tá ela de novo aqui, por mol. Esse por mol é para quantidade de substância. Quantidade de substância. Não de matéria, né? Porque de matéria é massa, é de substância. Já não entendi.
1 quilo de melancia não tem a mesma quantidade de fruta que 1 quilo de limão. Em 1 quilo de limões, tenho vários limões. Em 1 quilo de melancia, tenho meia fruta. Então, se eu quero medir em quantidades de fruta, vide substância, tem que ser em mol, querido. Então é sempre em mol que vocês vão encontrar, certo? E esse mol é mol de quem? Normalmente é da substância mais importante ou de reação. Então, o que eu preciso fazer aqui? Fala de uma vez. Calma, não pode ser com pressa. Que 1 mol de metano consome, está para 2 mols de oxigênio, produzirão, presta bem atenção, olha ali, mols de oxigênio, produzirão, tá aqui, 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. Então, a prova vai fazer essas colocações para ti. 2 mols de água. E aí eles vão fazer todas as relações de MMMV. Ó, 16 gramas de metano, 2 vezes 32 gramas de oxigênio, 1 vez 44 gramas de gás carbônico e 2 vezes 18 gramas de água. Outra coisa que eles podem fazer também, que é muito comum, para os gases, é o volume. 22,4 litros de metano, 44,8 litros de oxigênio, 44,8 litros de gás carbônico e 0 de água, porque a água é líquida, na CNTP. Tá, e daí que tudo isso vai estar envolvido com a liberação de 800 quilojoules. É isso. Aí eles vão fazer perguntinhas bem simples para ti. Ah, e então para liberar 1.600 quilojoules, quantos litros de gás eu vou precisar? Aí tu pensa, se 1 mol libera isso, para eu liberar o dobro, preciso do dobro de combustível. Preciso de 32 gramas de gás ou, enfim, preciso de 44,8 litros de gás. Ali em casa a gente estava com pouco oxigênio, queimamos 22,4 litros de oxigênio. Qual foi a energia gerada na queima do gás? É a metade, querido? Metade, 400 quilojoules. Então é exatamente isso que o Enem faz. Eles perguntam só isso para ti. Brincam com o estéquio e as informações do ΔH. Tudo bem? Eu me fiz entender aqui, vocês entenderam isso, pessoal? Sim ou não? Ok? Tá, então eu vou passar para vocês aqui do lado uma outra reação, que é a reação oposta, a reação de endotérmica, né? Uma reação de absorção de energia. Só para a gente fechar essa parte que é bem simples, bem fácil, ok? Deixa eu mostrar aqui para que vocês vejam. Tá aí outra reação, me dá outra reação. Como é que eu leio uma outra reação? É a mesma coisa, querido. Vamos supor que eles te deem uma reação. Essa reação é importante. Ó, eu acho que essa reação pode cair em alguma prova esse ano, tá? É assim, ó. Metano mais oxigênio. Mas é a mesma reação. Calma. Olha só. Vai dar monóxido mais hidrogênio. Fechou. Monóxido, isso. Só CO. Assim. E aqui meio hidrogênio. Assim. Vai dar, monóxido de hidrogênio. Qual o problema? O problema é o monóxido. Mas essa reação aqui não é uma reação de combustão. Tá? Uma reação um pouquinho diferente. Deixa eu colocar aqui meio oxigênio. E aqui 2 hidrogênios para fechar aqui a continha. 2 hidrogênios. Fechou. Essa reação, pessoal, é uma reação bem importante. É uma reação a partir da qual a gente obtém, por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio a partir do lixo, porque metano vem do lixo. E é uma reação endotérmica. Essa reação vai cair esse ano, escuta o que eu estou te dizendo. É uma das reações mais importantes que tem hoje em dia, assim. Até porque ali em Bento, o pessoal conseguiu extrair do resto da uva uma quantidade de lixo suficiente para fazer uma usina de biodigestão. Não sei se alguém ouviu falar sobre isso. É a primeira usina de lixo do Rio Grande do Sul, é ali em Bento, então vai cair isso. E essas usinas de lixo, elas são importantes porque elas transformam, como tu bem sabe, lixo em combustível. Como é possível isso? Assim, o lixo produz metano, tá vendo?
metano, como tu está enxergando aqui. E o metano ele pode ser usado tanto como gás natural nas nossas casas, como também na extração de hidrogênio. Ah, mas forma monóxido. Sim, por isso que é feito em tanques e tal, todos paramentados. Mas a obtenção do hidrogênio é o combustível do futuro, o combustível mais energético por grama que existe. Então eu acho que a URGS pode fazer alguma coisa. O pessoal ali adora passear nas vinícolas ali, né? O pessoal da URGS ali curte um vinhozinho. Então, pá, não te assusta se não cair exatamente essa reação aqui. Ó, 1 mol produzindo ou consumindo meio mol de oxigênio. Tá vendo? Aqui, 1 mol de monóxido e ali o hidrogênio, fechando então a nossa estéquio. Tá aqui 1 mol de monóxido, que é um problema, monóxido é tóxico, mas como ele é muito mais denso que o hidrogênio, é fácil de tirar. E aí vem a pegadinha. Esse sinal de mais é absorção. Absorção, ok? Calor absorvido. E essa é a quantidade de energia absorvida no processo. 50 kJ. Ah, mas é por mol de quem? Então, por mol do principal componente, que aqui no caso é o metano, ou por mol de reação. Então, quando tem por mol ali, a minha dica é, olha um componente da reação que está na quantidade de 1 mol, porque tu vai poder balizar por ele qualquer estequiometria. Afinal, mesmo que tu não saiba quem é o principal, caso aconteça isso na prova, coisa que eu duvido muito, tu vai saber que se um componente tem 1 mol, o principal também vai ter 1 mol. Acredite. Pode ter certeza disso. Então, por mol, ou é por mol da reação, ou é por mol do principal. Caso tu desconheça quem é o principal, só escolha um componente que está na quantidade de 1 mol para fazer essas relações matemáticas. Tudo bem? Então é o mesmo processo. E eu só queria entender por que o sinal é de mais. Então eu vou explicar aqui para vocês, para a gente fechar isso, queridos. O sinalzinho é de mais, pura e simplesmente, porque a energia do reagente é menor que a energia do produto. Então, se o ΔH é igual a produto menos reagente, sempre que nós fizermos um número maior menos um número menor, o ΔH tem que ser maior que 0. Portanto, sinal positivo indica que o produto tem mais energia que o reagente e que aquele calor, obviamente, é um calor absorvido. Uma observação, como a gente vai saber disso, queridos? Vou te dar uma dica, perguntinha de novo. Todo mundo tem o seu calorímetro em casa, então tem que ser o quê? Dado. Então, se está tudo pronto, o que eu tenho que fazer? Ler, só isso. Eles vão te pedir para ler. Eles vão dizer assim, ó, olha só, em Bento o pessoal está fazendo muita energia. Ó, quero fazer um gerador de hidrogênio. Preciso de tanto hidrogênio. Quanta energia eu vou precisar absorver para produzir esse hidrogênio? Aí ele vai te dizer, ó, 2 mols de hidrogênio absorvem 50, tá vendo aqui, ó, quilojoules para serem produzidos, pensemos assim. Então, sei lá, número X de mols que eles propuserem para vocês vai necessitar de X quilojoules. Sempre é fornecido, é só uma questão da leitura. Para a gente encerrar a aulinha de hoje, então, eu só vou fazer 2 apontamentos super rápidos aqui contigo, que já vêm de outros livros, de outros momentos, que são as mudanças de fase, tudo bem, pessoal? Que são fatores que implicam na energia das reações, e também os estados alotrópicos, que são coisas bem simples, para vocês poderem fazer um temão já. O primeiro tema de termo já é um dos temas mais extensos da termoquímica, ok? Então, vou te pedir apenas para virar a página aqui para mim, por gentileza. Página de número 64. O gráfico já está todo ali. E a gente precisa conversar um pouquinho sobre coisas bem básicas, ok? Vamos dar uma olhadinha nos fatores de influência das entalpias. Como é que as entalpias são influenciadas? Por exemplo, se eu faço uma reação e eu obtenho uma substância, sei lá, líquida, gasosa ou sólida, isso interfere na energia do processo? Então, vou colocar aqui fatores de influência. Influência. Assim.
São dois fatores apenas de influência e são bem fáceis mesmo. O primeiro, queridos, é a temperatura. Só que essa aqui o pessoal não dá muita bola e sempre erra a mesma coisa. Eu sempre comento isso, tá? Uma coisa que me choca muito. Tem gente que na prova, pessoal, ferve uma aguinha no freezer, bem faceiro, e faz um gelinho na boca do fogão, contente, serelepe, maroto, trigueiro, e aí depois vem perguntar, ô, senhor, olha que eu errei a questão por quê? Pô, querido, tu acabou de ferver uma água no freezer, tá certo isso? Ui, óbvio que não. Então por que tu fez? Entende? Essa é a minha grande objeção quanto àquele pensamento. Ah não, isso é barbado, vamos lá, toca pro difícil. Querido, tudo aqui em termoquímica é fácil, me desculpa. Se há algum erro, é por falta de interpretação das coisas básicas. Então, prestem bem atenção no que eu vou fazer agora contigo. Todo mundo sabe que para ferver água, tu precisa de calor. Portanto, fervam suas águas no fogão. Ou seja, todo e qualquer processo que se encaminha para o gás é um processo que requer energia. Evaporação da água, secagem de roupas e assim consecutivamente. Quaisquer transformações que passem para o estado de sólido são transformações que geram liberação de energia. Haja vista que no freezer as coisas perdem calor e não ganham. Por isso, se tu puser um copinho d'água no freezer, ele perde calor, as molequinhas param de se agitar e congelam. Portanto, coisas bem óbvias. Ah, por que se tu te machucou, por exemplo, tu te bateu, fez uma luxação, é legal usar álcool? Como, usar onde, professor? Não, no machucado. Sempre tem, né? Então já estou evitando aqui, o pessoal que bebe profissionalmente, sempre pergunta. Então por que tu usa álcool no machucado? Ah, porque esteriliza, não vai ter bactéria. Não tem nada a ver. A gente bota álcool no machucado porque o álcool é muito volátil. Se ele é volátil, ao encostar na pele, ele vai, líquido, ganhar calor do teu corpo, tu vai perder calor e vai resfriar justamente aquela área, diminuindo assim a luxação. Entende? Uma outra pergunta que a FUVEST fez há muito tempo atrás e eu acho ela ótima. O que queima mais? Vapor de água sem ou água líquida sem? Eu vou usar o exemplo da Giovana Caldeira, que deixou ela, enfim, impressionada agora no fim de semana. Giovana Caldeira assistindo Fantástico, né? Ela percebeu que tinha... Como é o nome do quadro, Giovana Caldeira? Detetive Virtual, né? Então tá ali o quadro, né? E ela quis questionar um vídeo de um, sei lá, né, um operário, um trabalhador da indústria siderúrgica, provavelmente, que botava a mão no ferro fundido. Não bote a mão no ferro fundido, ok? O ferro funde a uma temperatura muito superior à da água, ou seja, acima de 1.300 graus Celsius. Então é óbvio que tu vai ter queimaduras, pode ter certeza. Viu só? E aí a Giovana Caldeira trouxe essa informação de que ele não se queimou. Como? Olha, pessoal, muito provavelmente porque aquilo não era verdade, né, pessoal? Não tem como fazer isso. Viu só? Ok. E o detetive virtual, então, provou que era verdade. Olha, não faça um teste, tá? Não faz isso, eu duvido muito. Por mais rápido que se passe a mão, por menor que seja a área de contato, ferro fundido tá a 1.300 graus Celsius. O que pode acontecer é a questão do calor específico, da troca de calor, da capacidade térmica. Com a água é mais fácil porque a gente é formado basicamente por água, então a troca de calor vai se dar de forma mais rápida, mas eu duvido muito, tá? E olha só, não façam isso em casa, ok? Mandem um e-mail pro detetive virtual para ver se realmente ele acredita naquilo que ele falou, tá? Mas enfim, a minha observação é, olha só que interessante, o que queima mais? Gás ou água líquida a 100 graus Celsius? Água líquida, né? Porque a água líquida está a 100 graus Celsius. E o gás? 100 graus Celsius. Então, qual dos dois está mais quente? Água líquida ou gás? 100 graus Celsius. É a mesma. Então, se é a mesma, os dois queimam a mesma? Não. A água gasosa, ela quando bate na tua mão, condensa. E quando ela condensa, ela libera o quê? Calor. Então, além de 100 graus Celsius de calor que tu vai receber, pensemos assim, nessa troca de temperatura, de quente para frio, ainda tem mais a energia de condensação que vai agravar ali a queimadura. Não façam isso em casa, tá? Nem pensem em pegar o Wesley, o teu irmão mais novo, de cobaia para fazer esse teste, e muito menos com ferro fundido, tá? Giovana Caldeira, por favor, ok? Então, queridos, não esqueçam disso, é muito importante. E é tão importante que há muito erro aqui. Por exemplo, a água, ela é uma reação
a formação da água é uma reação exotérmica. Então, se é uma formação exotérmica, olha ali a nossa grande escadinha da energia. Olha os degraus, olha os degraus. Deixa eu te fazer uma pergunta bem fácil, que na prova todo mundo erra. Pessoal, qual das águas demanda, ou, vamos trocar o verbo, qual das águas libera mais energia para ser feita? A água gasosa, líquida ou sólida? Quero fazer água. Em qual das águas eu vou ter o maior envolvimento energético? Gasosa, líquida ou sólida? A resposta é sólida. Sabe por quê? Bom, primeiro, porque não foi feito gráfico. Sempre faz o gráfico. Se a reação de formação da água, como o professor te falou, ela é exo, o reagente está lá em cima e os produtos estão lá embaixo. Ó, tá aqui, ó. Essa é a formação da água. Não importa qual água que tu vai fazer, sólida, líquida ou gasosa. Toda a formação de água é uma formação, ó, gasosa, líquida ou sólida. É uma formação exotérmica. Então, nessa grande escada da energia, vocês precisam descer, sempre descer. E se tu vai descendo, querido, olha só o que vai acontecer. Faz comigo aqui para tu ver, ó. Se é uma reação exotérmica, tá? Vou colocar aqui para ti, ó, ΔH é menor que zero, ele libera calor, o reagente está lá em cima. E se o reagente está lá em cima, ele sempre vai descer. Aí tu tem que te perguntar, ó, eu preciso descer muito ou descer pouco para chegar no gás? Não tô entendendo nada que tá falando. Onde é que tu ferve água? No fogão. Tá, então quer dizer que a água no fogão ela ganha bastante calor. É óbvio. Então, se é óbvio, a água gasosa, querido, é a que tem mais energia. Portanto, ela é o primeiro degrau nessa rica descida de formação de água. Então, essa vai ser a energia que tu vai liberar para formar água gasosa, viu? Ah, mas e o resto? Calma, não grita. O resto a gente faz assim. Olha a água líquida. A água líquida não tem que resfriar? Tem. Então, ela tem menos energia. Ah, então eu desço mais? Genial. Tá vendo? Olha ali, ó. Quer formar água líquida, querido? Tu vai descendo mais nessa rica escada da energia. Tá vendo o degrauzinho? Agora, qual é a água que apresenta a menor quantidade de energia, a menos energética? A sólida. Então, se é a sólida, quer fazer água, querido? Primeiro, tu sempre desce. Sempre desce. Mas vai descer até aonde? Até o inferno. Calma, não seja tão negativo. Tá? Tira esse azedume do peito. Não faz assim. Tu vai descendo, querido, só pode descer até o sólido. Então, é óbvio que a água que vai ter a maior demanda energética para ser feita, no caso, a maior liberação de calor, vai ser a água sólida, porque é a água com menos energia, sendo que água, para ser feita, precisa perder calor. Então, tu sempre está saindo aqui de cima, ó. Ah, eu não sei fazer isso, mas é um risco. É só um risco para cima. Quando é exo, o reagente tem que ficar em cima. Ah, como é que tu sabe que aquilo ali é o reagente? Porque está escrito na equação. Tem uma flechinha. Essa flechinha, ela separa o reagente do produto, tá vendo? Tá aqui. Então, quer fazer água gasosa? Ó, tu vai descer menos. Quer fazer água líquida? Desce mais. Quer fazer água sólida? Desce mais um pouquinho, como diria o poeta. Desce devagarinho. Enfim, parei. Certo? Então, essa é a influência da temperatura. Eu já te liberto, prometo. Só antes de te libertar, eu queria falar da influência de outro fator que é bem curto, bem simples, não cai tanto assim, que é a influência do estado alotrópico, ou seja, dos alótropos. Bem sabemos, queridos, que os alótropos, eles são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento. Então, por exemplo, o único caso que cai é o caso que vocês estão vendo aqui no quadro, do carbono grafite diamante. O caso do carbono grafite diamante é muito simples. O carbono diamante, ele é um alótropo
tetraédrico, assim, onde os carbonos formam geometrias tetraédricas entre si, e o carbono grafite, esse aqui, formam triângulos, dessa maneira. Tá? Então a gente tem lamelas, ou seja, espaços vazios entre as malhas de carbono, e eles são muito pouco duros. Tu passa no teu caderno e ele vai se desmanchando. E o diamante corta qualquer coisa. Ah, o que tá falando? Tu não pode ir agora no Shopping Total, na livraria, e pedir assim, por gentileza, gostaria de um Swarovski. Mas a pessoa, mas como assim? É carbono, e é um alótropo do carbono, portanto, quero um alótropo do carbono no diamante. Não dá para fazer isso, pessoal. Por quê? Porque é uma substância diferente. E se é uma substância diferente, tem uma energia diferente. Logo, para nós fazermos diamante, não teremos a mesma energia que para fazermos, não é necessária para fazer, por exemplo, carbono grafite. Então, se as energias são diferentes, o estado alotrópico do elemento influencia na energia. Ah, usa oxigênio. Só um pouquinho, querido. Qual oxigênio? Oi, oxigênio. Não, mas só um pouquinho. Não tem uma coisa chamada camada de... E ela não é feita de ozônio. Não, mas o ozônio não é feito de... Ah, então, qual oxigênio tu vai usar? Entende? O ozônio ou o oxigênio molecular O2? Portanto, é muito importante sempre discriminar o estado alotrópico. Tudo bem? Quando tiver grafite é uma energia, quando tiver diamante é outra energia. Como eu vou saber da energia? É dado. Tá, mas então qual é a relevância disso? Seguinte, só para eu te soltar. Presta atenção no que eu vou dizer agora, que é tri importante. A diferença entre os alótropos, energeticamente, é muito pequena, porque a única diferença entre eles é o arranjo entre os átomos. Então, como funciona essa energia em termos práticos? Sempre o alótropo que tem menos energia envolvida é o alótropo mais abundante. Por exemplo, olha só, o grafite ele tem 94 quilocalorias de energia envolvida. E o diamante, 94,5 quilocalorias. A diferença entre o grafite e o diamante, ó, Cgraf aqui e diamante, é muito pequena. A diferença entre o grafite e o diamante é de meia quilocaloria só. Entende? Só isso. Tá, e daí, onde é que tu quer chegar? A prova adora perguntar para ti o seguinte, qual dos dois é o mais abundante ou estável? Como é que eu vou saber? Então, isso é importante. Anota para mim assim, ó. Sempre o de menor energia, o alótropo de menor energia é o mais estável. Alótropo de menor energia é o mais estável. Até burro, né? Porque, ó, esse número é maior que o outro, querido. A gente já conversou sobre isso. O sinal, ele não é algébrico, tá? Então isso é muito importante. É o módulo. O alótropo de menor energia é o mais estável. Significa que é o mais barato e o mais abundante. É isso que a prova vai perguntar, ou pedir de ti no máximo, sobre a influência de alotropia. Tudo bem? Então, queridos, essa é a nossa aula 4, a aula de termoquímica, uma aula mais básica. Na aulinha que vem a gente vai para calculeiro interno, mas acredite, é um conteúdo super fácil, tu vai adorar, vai ter muita facilidade nos exercícios. Muito obrigado pela